O único sobrevivente de uma missão no espaço guarda um segredo assustador. Tem uma criatura dentro dele, que só aparece para matar. URSS, 1983. A nave soviética Orbita 4 volta para a Terra depois de uma missão. Os astronautas são recebidos como heróis e só querem voltar à vida normal. Mas algo estranho acontece. No final da missão, eles perdem contato com a base e percebem que algo estranho está preso na nave. Uma forma de vida de outro planeta. Na noite seguinte, a Orbita 4 cai no meio das planícies do Cazaquistão. Um homem chega até os destroços e encontra um dos astronautas quase morto, com a cabeça esmagada. O outro está vivo, mas passando por algo horrível. Dias depois, em Moscou, uma médica chamada Tatiana, conhecida por usar métodos nada comuns, está prestes a ser punida por quase matar um paciente num experimento. O comitê quer decidir se ela deve ser demitida ou até processada, mas ela não aceita a culpa. É aí que um coronel da KGB aparece e faz uma proposta. Os astronautas da Orbita 4 conseguiram enviar um sinal antes de pousar, mas depois sumiram. O único sobrevivente, Sveshnikov, perdeu a memória. O coronel promete ajudar Tatiana com seus problemas se ela topar ajudar nesse caso. Ela aceita. É levada até uma base militar super secreta. Lá, recebe todas as informações sobre o que aconteceu e seu papel na missão. Tatiana vê um médico tentando hipnotizar Sveshnikov, mas ele resiste. Então, ela decide agir por conta própria e faz testes discretos com ele. Logo percebe que Sveshnikov não está louco, mas está extremamente ansioso e parece meio desligado dos sentidos. Ele segura uma xícara quente e nem sente o calor. Ela acha que isso pode ser por causa do ambiente tenso da base e decide que vai voltar para Moscou. Semiradov concorda com a ajuda de Tatiana, mas pede que ela passe a noite na base, porque não tem transporte disponível no momento. Mais tarde, ela toma banho, um calmante e tenta dormir. Mas mesmo assim, não consegue relaxar. Meio agitada, decide sair para correr pela base, mesmo sendo bem tarde. Durante a corrida, ela dá de cara com um prisioneiro que bloqueia o caminho e encara ela de um jeito ameaçador. Tatiana fica apavorada. Por sorte, outro prisioneiro aparece e manda ela voltar para o quarto antes que algo ruim aconteça. De volta ao quarto, Tatiana recebe uma visita inesperada de Semiradov. Ele convida ela para observar Sveshnikov durante a noite. Antes de começarem, o coronel pergunta quando foi a última vez que ela comeu, porque o que vai acontecer pode dar enjoo. Ele olha o relógio, dá o sinal e manda isolar Sveshnikov completamente. Os soldados trancam a sala com vidro grosso e trancas de aço pesadas. Tatiana não entende o motivo de tanto cuidado. A observação noturna parece muito diferente da de dia. O lugar está cheio de soldados armados, como se estivessem esperando algo assustador. E então, tudo começa. Sveshnikov começa a se contorcer, cai no chão e começa a vomitar. Mas o pior ainda está por vir. Um ser estranho, uma criatura alienígena, começa a sair de dentro dele. Tatiana fica em choque. Durante o dia, Sveshnikov parece uma pessoa normal, mas à noite, ele desmaia. E essa criatura, com forma meio humana, se arrasta para fora do corpo dele. Os dois são ligados, como se um dependesse do outro para sobreviver. Curiosa e ainda assustada, Tatiana se aproxima do vidro para ver a criatura melhor. O alien tem vários olhos e reage de forma agressiva quando percebe ela ali. Ele se joga contra o vidro com tudo. É aí que ela entende. Se não fosse aquela barreira, ela estaria morta. Abalada, Tatiana se afasta, tentando entender o que acabou de ver e o que vai fazer a partir de agora. O coronel Semiradov caminha com Tatiana e conta mais sobre a criatura alienígena. Ele explica que Sveshnikov nem sabe que tem esse ser dentro dele, já que o bicho não causa dor. Depois, o coronel dá duas opções para ela. Pode assinar um acordo de silêncio e voltar para Moscou, ou ficar ali e tentar separar o astronauta do alienígena. Ele também comenta que o outro cosmonauta morreu de forma heróica, mas não entra em detalhes. No fim das contas, Tatiana decide continuar com o trabalho, mas ela exige ver todos os documentos e informações sobre Sveshnikov antes dele ter contato com a criatura. Ela descobre que, depois que a nave caiu, Sveshnikov foi levado para uma clínica de recuperação. Na mesma noite, o alien apareceu pela primeira vez e matou um médico.
Por segurança, Veshnikov foi levado para uma base militar super protegida, mas até agora ninguém conseguiu separar ele da criatura. Tatiana é conhecida por ser criativa nos métodos dela e o coronel acredita que ela pode trazer uma grande descoberta para a ciência. Enquanto isso, fica claro que a criatura está mantendo Veshnikov vivo. Sem o alien, a saúde dele piora rápido, e o contrário também é verdade. O alienígena depende dele para sobreviver, usando o corpo de Veshnikov como se fosse um tipo de traje, que se cura sozinho e tem força fora do normal. Tatiana começa a estudar tudo sobre o astronauta e a criatura. Ela vê todas as gravações e anota cada detalhe, tentando encontrar uma forma de ajudar. Ela procura o doutor Regal para trocar ideias, mas ele a trata mal, achando que ela quer roubar o lugar dele. Tatiana tenta acalmar a situação e diz que não quer competir por prêmio nenhum. Ela só quer entender como o alienígena se alimenta. Regal responde de qualquer jeito, dizendo que a criatura come o que o astronauta come. Mas Tatiana não acredita muito nisso. Enquanto isso, ela decide ajudar Veshnikov com um pedido pessoal: entrar em contato com a mãe dele e tentar encontrar seu filho, quem foi deixado em um orfanato. Na próxima chance que tem, Tatiana provoca Veshnikov de propósito. Ela diz que ele está maluco e que matou o segundo astronauta, por isso está preso numa base militar. Fala também que ele nunca mais vai ter uma vida normal, nem conviver com outras pessoas porque é perigoso. E ainda joga na cara dele que é um péssimo pai por ter abandonado o filho, que nasceu pouco antes da missão. Insinua que ele fez isso só para salvar a própria carreira. Ela até tira sarro do título de herói da União Soviética, dizendo que a missão dele nem foi tão importante assim para merecer esse nome. Tudo isso deixa Veshnikov com muita raiva, e era isso mesmo que Tatiana queria. O plano dela era ver como o corpo dele reage ao estresse, para entender melhor as necessidades da criatura alienígena. Regal, outro cientista, fica revoltado com esse método, mas Tatiana e o coronel ignoram ele. Dizem que, para a ciência avançar, às vezes é preciso fazer sacrifícios. Tatiana também sugere que Veshnikov seja tirado da cela e fique em um ambiente mais tranquilo. Ela argumenta que durante o dia, ele não representa perigo e poderia interagir com a equipe, o que ajudaria nas pesquisas. Semiradov aceita a ideia, achando que só Tatiana pode conseguir resultados de verdade. Veshnikov é levado para um quarto com uma TV velha. Ele mexe um pouco e consegue pegar o noticiário. Para surpresa dele, o programa diz que a missão foi um sucesso e que os 2 astronautas voltaram bem. O repórter avisa que eles vão ficar 3 semanas em quarentena antes de voltar ao normal. Nesse momento, Veshnikov começa a se sentir mal, confuso com tudo o que está acontecendo. A situação real começa a pesar. Logo depois, Tatiana vai falar com ele e pede desculpa por tê-lo provocado. Explica que tinha seus motivos, mas ainda assim não conta o real motivo dele estar preso. Ela promete que vai fazer o que puder para ajudar. Veshnikov então confessa que nunca soube que tinha um filho, mas agora que descobriu, ele promete ir até o orfanato, buscar a criança e levá-la para casa com ele. Mais tarde, durante a noite, Tatiana tenta se conectar com o alien. Ela se aproxima do vidro reforçado e começa a fazer alguns gestos, observando que a criatura imita cada movimento. Só que o doutor Regal, que está de longe, fica atrapalhando e isso deixa Tatiana irritada. Em um desses momentos, ela até deixa um brinquedo cair, um daqueles bonecos João Bobo que voltam para o lugar quando são empurrados. O alien reage ao brinquedo e Tatiana percebe isso. Aí, ela toma uma decisão arriscada. Pede para abrirem o vidro blindado para que ela possa se aproximar ainda mais do alien. A equipe coloca um traje de proteção nela e se afasta por segurança. Tatiana entra na sala e entrega o brinquedo para o alien. Só que de repente ela perde o equilíbrio. A criatura fica agressiva e ataca sua perna, tentando impedir que ela saia dali. O coronel age rápido e faz o possível para salvar Tatiana. Depois disso, ele mesmo entra na sala e encara o alien de frente. Mais tarde, o coronel vai checar como Tatiana está. Ela percebe que o alien e Veshnikov compartilham as mesmas memórias e pensamentos. E mais, cada noite, o alien passa um tempinho a mais fora do corpo do astronauta. Tatiana começa a pensar que, em breve, o alien pode conseguir viver sozinho, sem precisar de um hospedeiro, mas ainda não sabe o que isso realmente significa. Semiradov pede para ela não se preocupar com isso por agora e continuar focada em ajudar Veshnikov. Todos os dias,
Ele envia relatórios falsos para proteger o astronauta e evitar que ele seja eliminado pelos superiores. Para ele, a ciência só avança quando a gente tem coragem de arriscar. Então agora não é hora de parar. Enquanto analisa as gravações novamente, Tatiana percebe algo estranho. Uma parte do vídeo foi cortada de propósito. Tatiana percebe que o estado de saúde de Sveshnikov piora à noite, mas melhora de manhã. Isso faz ela pensar que ele e o alienígena estão se alimentando de alguma coisa nesse período. Regal tenta esconder o que está rolando, dizendo que é só erro técnico ou falha nas análises. Mas Tatiana insiste em ver tudo. Mesmo sem querer, Regal acaba aceitando, achando que, com a ajuda dela, ele pode até ganhar um prêmio Nobel. Então ele chama Tatiana para uma missão à noite e diz que vai mostrar uma área secreta. À noite ele esconde Tatiana dentro de um carro e leva ela até o local. Lá, dá um binóculo de visão noturna para ela e vai direto para uma jaula onde alguns soldados estão reunidos. Em seguida, eles tiram um prisioneiro de um caminhão, amarram o cara e jogam ele na jaula. Logo depois, Tatiana vê o absurdo. O simbionte está sendo alimentado com seres humanos. O alien invade a jaula, assusta a vítima e, do nada, arranca a cabeça do homem. Tatiana fica em choque e quase vomita com a cena. Mais tarde, Regal conta que já tentaram dar ratos, porcos e outros bichos para o simbionte, mas não adiantou. O único alimento que funciona são humanos, provavelmente por causa do cortisol, um hormônio que o cérebro solta quando a pessoa está com muito medo. Tatiana fica horrorizada e condena tudo isso, mas mesmo assim, não consegue pensar em outra solução. No dia seguinte, ela monta uma pequena corrida para o Sveshnikov dar uma volta e se exercitar. Como estavam sozinhos, sem câmeras ou microfones por perto, ela decide contar a verdade. Diz que ele está ali por causa do alienígena que vive dentro dele e que essa criatura já matou gente. Sveshnikov fica chocado, mas combina com ela de se encontrarem à noite para pensar numa solução. Ele deveria tomar um remédio para dormir e impedir o alien de atrapalhar. Mas Sveshnikov não toma o comprimido. Ao invés disso, chama a enfermeira no quarto, coloca o remédio no chá dela, desliga todas as câmeras e consegue fugir. Quando Tatiana encontra Sveshnikov, ele desliga a câmera de segurança e os dois entram na área médica restrita, onde o segundo piloto sobrevivente está escondido. Nesse momento, Sveshnikov finalmente revela que sabe que tem um alienígena dentro dele. Ele vê a criatura como parte de si e compartilha lembranças, e até testemunha assassinatos com ela. Sveshnikov decide não contar para o coronel, porque acha que isso vai fazer com que o mandem embora e ele nunca mais possa ter uma vida normal. Nos jornais, disseram que depois de 3 semanas de quarentena, os astronautas seriam liberados. Ele pede a Tatiana para manter isso em segredo e dar-lhe mais 2 semanas. Tatiana fica chocada com a frieza de Sveshnikov, sabendo que mais vidas serão perdidas nesse tempo. Para ela, ele virou um monstro, assim como o simbionte. Ela se recusa a ajudar e se afasta. Quando Tatiana tenta voltar para o seu quarto, ela é parada por soldados armados. Ao conversar com o coronel, ela descobre que ele não quer salvar Sveshnikov, mas usar o alienígena como uma arma biológica. Tatiana critica o coronel, dizendo que ele está matando pessoas só para manter o simbionte vivo. O coronel explica que a criatura se alimenta de prisioneiros no corredor da morte, que cometeram crimes graves, e segundo ele, merecem morrer assim. Ele admite ter escondido a verdade, mas diz que precisa de Tatiana porque só ela pode alcançar o que ele quer. Agora não há mais segredos entre eles. Tatiana e o coronel continuam trabalhando juntos. Na noite seguinte, eles vão assistir à próxima alimentação do simbionte. Durante o evento, o simbionte tenta assustar o prisioneiro. Tatiana tenta impedir e pede para entrar na jaula com a criatura. Sem medo, ela canta a música favorita de Sveshnikov, o que faz o simbionte parar de atacá-la. Ela parece ter acalmado o alienígena, mas quando o prisioneiro tenta escapar, o simbionte o ataca e mata de forma brutal. Regal observa que o simbionte está se adaptando à vida na Terra e agora tem uma audição ainda mais aguçada. Ao mesmo tempo, fica claro que a conexão entre Sveshnikov e o simbionte é mais forte do que se pensava. Semiradov sugere começar tudo de novo e promete a Tatiana todo o apoio necessário. Ele garante que, se os experimentos forem descobertos, ele assumirá a culpa, para que a médica não precise se preocupar com as consequências. Tatiana aceita, mas logo percebe que seus objetivos não são os mesmos. Enquanto ela quer salvar Sveshnikov, o coronel está mais preocupado em ensinar o astronauta a controlar o simbionte e usá-lo como uma arma. Tatiana começa a investigar
e descobre por que o simbionte escolheu Veshnikov em vez do outro astronauta. Ela encontra uma explicação. O outro piloto tinha um problema de saúde, um câncer no começo, o que o impedia de produzir cortisol. Isso leva a uma nova conclusão. Esse problema hormonal pode ser usado para afastar o simbionte de seu hospedeiro. Tatiana sugere fugir com Regal, dizendo que são cientistas, não criminosos ou assassinos. Regal demora, mas acaba concordando e decide ajudá-la com o plano. Tatiana ataca um soldado e o deixa inconsciente com uma injeção. Depois, vai até Veshnikov e explica o plano. Ela pode causar um desequilíbrio hormonal temporário nele, o que fará com que o simbionte o rejeite, já que não pode viver fora do corpo por muito tempo. Ela precisa levar Veshnikov para um hospital logo depois. Veshnikov é totalmente contra a ideia e se recusa a se colocar em risco. Ele sabe que o simbionte pode machucar as pessoas e teme as consequências do que pode acontecer. Tatiana o abraça com força e diz que está apaixonada por ele e fará tudo o que for preciso para salvá-lo. Confiando nela, Veshnikov aceita o plano. Regal então decide ajudar, mas não quer ir junto. Ele tem seus próprios planos e vai até o escritório do coronel, onde entrega informações secretas. Os soldados veem Regal e soam o alarme. O Semiradov invade o escritório e mata Regal por ter traído a causa deles. O coronel manda uma equipe especial capturar Veshnikov e Tatiana. Ele diz que não vai atacar o astronauta, mas autoriza a execução de Tatiana, chamando-a de traidora. Logo, os militares conseguem alcançar o casal e começam a atirar, ferindo Tatiana. Para proteger ela, Veshnikov pede uma seringa e usa, alterando seus hormônios. Isso faz com que o simbionte se liberte e ataque os soldados, eliminando-os rapidamente. Enquanto isso, Tatiana dirige com Veshnikov, ultrapassando todos os obstáculos. Nem as barreiras nem os soldados armados conseguem pará-los. Semiradov começa a perseguição e acerta o simbionte, ferindo o braço de Veshnikov. Ao mesmo tempo, a condição dele piora muito. Tatiana percebe que errou, pois a ligação entre Veshnikov e o simbionte é tão forte que um não pode viver sem o outro. Ela para o carro e deixa o coronel se aproximar. Então oferece sua ajuda. Semiradov recusa e faz Tatiana sofrer, o que deixa Veshnikov furioso. Ele assume o controle do simbionte e manda eliminar os soldados e o coronel. Depois de destruir todos que estavam contra eles, o simbionte volta para o corpo de Veshnikov e o cura. Tatiana promete fazer tudo para salvar o homem que ama, mas ele já tomou sua decisão. Veshnikov encontra uma maneira de acabar com a dor e com o simbionte. Ele usa a arma do coronel para tirar a própria vida, e também a do simbionte. Algum tempo depois, Tatiana encontra o orfanato onde o filho de Veshnikov está. Em homenagem a ele, ela decide adotar o menino. E você, se estivesse no lugar de Veshnikov, o que faria? Salvaria a pessoa que ama mesmo colocando o futuro da humanidade em risco? Ou faria o oposto para evitar um desastre? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima.